De onde vêm as nossas leis, afinal? Hoje em dia, a gente pensa nelas como algo criado por pessoas, em parlamentos, mas olha, nem sempre foi assim. Vamos embarcar juntos numa jornada de mais de 1000 anos para entender como a ideia de justiça se transformou, saindo de um conceito ditado por Deus para algo moldado pela razão humana. Para a gente entender o nosso mundo de hoje, por que separamos igreja e Estado, ou por que a gente valoriza tanto a razão nos tribunais, precisamos olhar para trás. E é lá na filosofia medieval que tudo isso começou. Foi nesse caldeirão de ideias, nesse diálogo entre fé e filosofia, que as bases do nosso direito e da nossa política foram construídas. Então fica a pergunta, né? Por que raios uma filosofia tão antiga, de 1000 anos atrás, seria essencial para entender o direito de hoje? Bem, é exatamente isso que a gente vai descobrir. Vamos mergulhar nos debates da Idade Média para ver como eles, tijolo por tijolo, ergueram os alicerces dos nossos sistemas jurídicos atuais. Bom, o nosso roteiro para essa viagem no tempo tem 5 paradas principais. Primeiro, a gente vai entender por que a filosofia medieval é tão importante. Depois, vamos conhecer as ideias de 3 gigantes: Agostinho, Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham. E por fim, vamos conectar todos os pontos e ver como tudo isso deságua no direito que a gente conhece hoje. Ok, vamos começar preparando o terreno. É importante entender que a filosofia medieval não foi uma coisa só, um bloco único de pensamento. Pelo contrário, ela evoluiu e muito ao longo de quase um milênio, e é justamente essa evolução que é a chave para entender tudo. Nossa história tem 3 grandes protagonistas, cada um representando uma era diferente. A gente começa lá por volta do ano 400 com Santo Agostinho e a patrística, um pensamento bem focado na fé. Depois, damos um salto para 1250, com Tomás de Aquino e a escolástica, que foi uma tentativa incrível de unir fé e razão. E terminamos perto de 1320 com Guilherme de Ockham, o cara que começou a separar essas duas coisas. Nossa primeira parada é com Santo Agostinho. Ele viveu num período de transição, sabe? O Império Romano desmoronando, a Idade Média nascendo, e a grande missão dele foi criar uma base filosófica, uma estrutura intelectual para o cristianismo. Ele fez isso com o que a gente chama de patrística. A patrística, que é a filosofia dos pais da igreja, tinha um objetivo bem claro: usar as ferramentas da filosofia grega, principalmente as ideias de Platão, para explicar e defender a fé cristã. Na prática, a razão não era vista como algo independente. Ela era, digamos, uma serva da teologia. E o que isso significava para o direito? Simples, que a verdadeira justiça não podia ser encontrada aqui no nosso mundo, mas apenas na revelação de Deus. Olha só o que o próprio Agostinho escreveu. Para ele, a justiça era um reflexo da ordem perfeita de Deus. Não era algo que a gente inventava. Ser justo era colocar cada coisa no seu lugar, a alma governando o corpo e Deus acima de tudo e de todos. Qualquer coisa fora dessa ordem era, por definição, uma injustiça. Então, para amarrar a ideia de Agostinho, o ponto central é este: a origem de toda lei e de toda justiça é Deus. Ponto. A nossa consciência nesse esquema funciona como se fosse uma antena que é iluminada por essa luz divina para a gente saber o que é certo. Logo, um governo ou uma lei só seriam justos se estivessem em total sintonia com a vontade divina. Agora, vamos dar um salto de 800 anos. O cenário na Europa era outro. As primeiras universidades estavam surgindo e as obras do filósofo grego Aristóteles, que tinham se perdido, foram redescobertas. É nesse ambiente efervescente que aparece o nosso próximo pensador, Tomás de Aquino, o grande nome da escolástica. A escolástica era basicamente o método de estudo das novas universidades medievais. Pensem num debate super organizado, lógico, rigoroso, onde cada argumento e cada contra-argumento é pesado e analisado para resolver qualquer contradição. O grande objetivo de Tomás de Aquino era usar esse método para criar uma ponte, uma grande síntese entre a filosofia de Aristóteles e a fé cristã. A genialidade de Aquino foi justamente construir essa ponte entre 2 mundos que muita gente via como inimigos. Ele mostrou que a fé e a razão aristotélica não precisavam brigar. Pelo contrário, para Aquino, a razão era um caminho, um instrumento que Deus nos deu para a gente poder entender a sua própria criação. E aqui a gente vê a virada de chave. É uma diferença fundamental. Para Agostinho, na patrística, a verdade vinha de cima para baixo como uma iluminação divina. Já para Tomás de Aquino, com a escolástica, a gente podia usar a nossa razão, os nossos sentidos, para estudar o mundo ao nosso redor. E, a partir daí, entender os princípios da lei de Deus. A razão se torna uma ferramenta para a gente descobrir o divino na própria natureza.
Mas essa bela síntese de fé e razão, construída por Tomás de Aquino, não ia durar para sempre. Menos de um século depois, um outro pensador, Guilherme de Ockham, chegou para balançar as estruturas e propor uma separação radical, abrindo uma verdadeira rachadura nesse edifício intelectual. A filosofia de Ockham, o nominalismo, parece complicada, mas a ideia central é até que simples. Pensa na palavra humanidade. Ockham diria que não existe uma essência de humanidade flutuando por aí. O que existe são pessoas individuais. João, Maria, Pedro. Humanidade é só um nome, uma etiqueta que a gente usa. A mesma coisa para a justiça. Não existe uma essência de justiça, mas sim atos que a gente chama de justos. Essa ideia, que parece pequena, foi uma bomba, porque ela sugere que não dá para usar a razão para provar que existe uma ordem moral universal. E o resultado disso é uma divisão de águas. De um lado, fica o mundo da fé, da teologia, que não pode ser provado pela razão. Do outro lado, o mundo da ciência, da observação, que é onde a razão funciona. Essa é a sementinha da separação entre ciência e religião que vai definir todo o pensamento moderno. As consequências disso foram gigantescas. Se a razão não consegue definir o que é o bem, então a moral se torna uma questão de pura obediência aos mandamentos de Deus. E o ponto crucial: se fé e razão atuam em campos separados, então a Igreja e o Estado também deveriam. Ockham foi um dos primeiros a defender que o Papa não deveria ter poder político sobre os reinos, uma ideia revolucionária para a época e um passo enorme em direção ao Estado laico. Certo, depois de toda essa jornada filosófica, o que fica? Qual o legado disso tudo para o direito que a gente tem hoje? Esse resumo é perfeito para a gente visualizar a trajetória. No primeiro degrau, a concepção teológica de Agostinho. A lei vem de Deus. No segundo, a visão de Aquino. A razão humana pode entender a lei de Deus que está na natureza. E no terceiro degrau, a gente chega na concepção mais moderna, influenciada por Ockham, onde a lei é uma coisa separada da teologia, baseada na vontade humana e na razão. Essa tabela aqui é a ouro, pessoal. Resume tudo de forma bem direta. Prestem atenção na coluna Fonte da Lei. Com Agostinho, é a lei eterna divina. Com Aquino, a lei é descoberta na natureza. E com Ockham, a fonte passa a ser a vontade de Deus ou o acordo humano. Essa é a jornada da lei, em poucas palavras. Ela desce do céu para a terra, de Deus para os homens. Então, para fechar, os pontos mais importantes para levar dessa análise são estes. O fundamento da lei mudou completamente, saindo da revelação divina, passando pela razão e chegando na vontade humana. Essa transformação filosófica foi o motor da separação entre Igreja e Estado, e, por fim, foi ela que criou as bases para conceitos que usamos até hoje, como o direito internacional. O nosso mundo foi, em grande medida, esculpido por esses debates medievais. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, uma pergunta que ecoa até hoje. Se a lei não vem mais de Deus, e se a gente não consegue mais concordar sobre uma natureza humana universal, o que então dá autoridade à lei hoje em dia? Esse é o grande desafio que nós herdamos dessa longa jornada filosófica, uma questão que continua bem presente.